Fala galera, estamos aqui hoje no primeiro vídeo do quadro novo, na resenha. Estamos aqui ó, com o Hugão, fala aí Hugo. Fala aí, irmão, como é que tá? Professor Hugo Chacon aqui ó, da nova geração de treinadores aí da RN. Fala um pouco pra galera aí, um pouco do aprendizado que você teve, né, no seu curso da CBF lá. Você teve entre os melhores treinadores do Brasil. Do que você tirou de aprendizado junto com os caras? Então, fala galera, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui contigo, tá Guilherme? Muito feliz, né, em ver você trilhando esse caminho aí. Acho que o futebol precisa disso e é um prazer poder contribuir. Quanto ao curso da CBF, cara, é muito bom, muito prazeroso a gente estar entre grandes treinadores, né? Entre pessoas que têm um conhecimento bom, pessoas que querem acrescentar algo a você, né? Que não tem aquela vaidade de querer ser o único detentor do conhecimento, né? Então o curso da CBF ele é muito produtivo nesse sentido, né? Nessa troca de experiências, né? Em você pegar uns exemplos que deram certo e tentar replicar aquilo à sua maneira, claro. Mas foi um período de muito aprendizado e que eu fui muito abençoado em pegar a turma que eu peguei com Bolívar, campeão Libertadores pelo Inter, Preto Casagrande, bola de prata pelo Bahia. Então, para mim foi um período muito produtivo e muito feliz. Com certeza, sem dúvida é sempre bom estar entre os grandes, né? Porque é sempre um aprendizado, uma coisa a mais que você traz para, vamos supor, que passaram muitas pessoas aqui pela RN, mas inovar é sempre bom, né? Claro, claro. A gente tem aqui grandes treinadores, né? Tem grandes nomes dessa geração nova também. Da mais antiga tem referências, né, que a gente tem, o professor Fernando Teixeira, para citar um exemplo só, mas tem vários outros. Mas é claro, é sempre bom a gente estar tentando renovar, né? Inovar eu acho que é uma palavra muito forte, mas renovar sim, a gente está trazendo metodologias novas, está tentando acrescentar alguma coisa. Sim, com certeza. Desde o seu primeiro projeto que foi o IDFH, foi daí que você falou, é isso que eu quero ser treinador? Na verdade um pouco antes, foi o processo inverso, eu escolhi ser treinador e em seguida entrou o IDFH, né? Deus abençoou a gente com o IDFH como todo, o projeto como um todo, né? Através do professor Geilson, né? Que eu devo muita coisa, é um cara que me ensinou muito, né? E assim que eu tinha definido ser treinador, fiz vestibular, passei em Educação Física, eu entrei em Educação Física, coisa de uma semana depois, o Geilson me ligou, ele estava voltando de São Paulo, do Rio Claro, e deu a ideia da gente abrir o projeto e juntou, né? Uma coisa com a outra. A gente fala sempre que tem a lei da atração, né? Quando a gente quer alguma coisa, aí Deus dá um jeito de fazer com que aquilo aconteça, e foi bem por aí. Qual a dificuldade, você que já treinou um clube fora do país, qual a diferença da estrutura daqui para dos caras lá? O que os caras priorizam lá? Mais força, mais técnica? Lá na Europa especificamente, é muito tática, né? Disciplina tática tanto individual quanto coletiva, né? Eles priorizam muito isso, né? Eles trabalham a técnica através da tática, né? Aqui no Brasil, no início eu vi muito treinadores priorizando a técnica, né? Hoje em dia está muito mais comum treinadores que priorizam a tática e tudo isso. Mas a grande diferença estrutural de lá para cá é que todo clube, independente do tamanho, tem o seu campo, tem o seu CT, tem o seu... né? Porque lá tem clubes distritais, que eles chamam, que são como clubes de bairros aqui no Brasil, né? E tem os clubes que disputam as grandes ligas, né? E cada clube distrital, ou seja, cada clube pequeno desse, ele tem o seu campo, tem o seu CT, seu estádio, né? Então essa diferença estrutural é muito gritante de lá para cá, né? A gente vê aqui clubes grandes que não tem estádio, que não tem CT. E lá não, lá mesmo os distritais têm. E também eu vi que você teve a oportunidade de ser campeão lá, mas foi com o time de base, né? Isso. Qual a diferença de trabalhar com a base e trabalhar com o profissional? Lá a gente foi campeão com o Sub-17, né? E eu fiquei como treinador do Sub-17 auxiliando o profissional. Lá a diferença do profissional para a base é bem maior do que aqui. Vou te explicar por quê. Porque na base lá, os atletas não têm essa ideia de ascender socialmente através do futebol. Eles têm até no sentido de status, de querer ser conhecido, ser famoso, mas financeiramente não, porque lá todo mundo tem uma condição razoável. Sim. Então muitas vezes você se depara com atletas que só querem a fama.
E isso acaba que é muito prejudicial, né? A gente tenta O extrair ego do atleta é maior do que... bem maior do que aqui. Então essa diferença lá, ela é bem mais gritante. Quando eu vim para cá, eu saí de lá, cheguei aqui e assumi primeiro o Sub-19 do Alecrim, né? Quando eu estava lá, eu recebi uma ligação do presidente do Alecrim, que é o presidente do Birajara, e ele me entregou um projeto em que eu treinaria o Sub-19 e em seguida iria para o profissional, porque a competição da segunda divisão aqui é Sub-23. Né? Então ele queria fazer assim, aliar essas duas situações. Você treina no Sub-19, vê o que tem de bom no Sub-19 e em seguida leva para o Sub-23, que é o profissional. Então aqui a diferença é menor, porque aqui muita gente vê no futebol a capacidade de ascender socialmente. De vencer, né? De vencer na vida. Então é a sede por ganhar, a sede por ser melhor, a sede por fazer é diferente. Né? Acaba que deixa de ser ego e se torna necessidade. Né? Então aqui essa diferença é menor. Entretanto, a diferença da base profissional está na experiência. Né? Os atletas que são profissionais, eles têm mais experiência, por ter mais experiência, viveram mais situações, por terem vivido mais situações, eles respeitam muito mais o treinador. Porque eles sabem que o treinador só quer extrair o máximo, o melhor deles. Com certeza. E aliar a base com o profissional, tipo, você gosta desse... Pronto, você está montando a equipe. Você junta a base com o profissional ou você acha melhor só profissional, assim, só cara já rodado? Cara, isso é uma pergunta que muita gente me faz, quer dizer, muita gente tem vontade de me perguntar e nunca me perguntou, e você está me perguntando agora em primeira mão, eu sinto muito prazer em responder isso. Eu acho a ideia de você colocar a base no profissional uma ideia genuína. Espetacular, você investir na base, pegar atleta da base e colocar esse cara para jogar, dar rodagem, estar renovando sua equipe, eu acho isso genuíno. Entretanto, eu me coloco só uma dúvida. O que o atleta está fazendo na base que merece ir para o profissional? Porque subir por subir não adianta. Né? Eu vou dar um exemplo. O treinador do Guarani deu uma entrevista recentemente, uma entrevista muito boa, em que ele fala o seguinte: meu time foi para a Copinha, não ganhou do time X, aí diz lá um time, até um pouco desrespeitoso, mas diz lá o nome do time. Aí o cara quer que eu coloque esse jogador para jogar no profissional. Eu não vou colocar. Né? Então assim, eu acho a ideia genuína, desde que o atleta mereça. Né? Mas colocar só por colocar, só para dizer que eu estou colocando o jogador da base, eu não acho interessante. Sim, entendi. Eu escutei uma frase uma vez que me marcou e eu vou falar aqui para ver se você concorda. A base, ela não é gasto, ela é investimento. Claro. Concordo demais com isso, né? O coordenador do Botafogo, de uns 3 anos atrás, feito em 2017, ele deu uma entrevista que ele dizia o seguinte: que a ideia da base é formar atletas, se possível ganhando títulos. Senão a base o principal é formar atleta, né? E acaba que óbvio que não é gasto, é investimento. Você vê que um atleta que é vendido na base, ele retorna o investimento que o clube gasta em 5 anos. Com certeza. Então é o que falta aqui no estado, né? Nosso estado é muito carente de futebol de base. E os clubes daqui eu até não entendo. Crítica, hein? Crítica agora. Polêmica. Até não entendo porque não investe na base, né? Aqui assim, a gente tem essa grande dificuldade que não é de hoje. Se você for pegar quantos atletas a gente revela por ano e comparar com os grandes centros, são muito poucos. Você pegar 3 clubes daqui, vamos lá, América, ABC e Potiguar de Mossoró, o Globo. Você pegar essas equipes e comparar com os grandes centros, a quantidade de atletas que a gente revela é bem menor do que os grandes centros revelam. Esses são vários motivos. Primeiro, não tem competição suficiente, a gente só tem um estadual aqui. Uma outra categoria tem uma competiçãozinha a mais, mas normatizada só o estadual. Segundo, os clubes não têm interesse. Você vê, começou essa crise da pandemia agora. A primeira coisa que os clubes fizeram, acabaram com a base, mantiveram só o profissional. Terceiro, que muita gente não vê isso que você falou, né? Que a base ela não é gasto, ela é investimento. Então os caras preferem trazer um atleta já rodado, que não quer mais nada com futebol, pagar 50 mil esse cara por mês, do que gastar 50 mil com 3, 4 meses de base, onde você vai revelar 2, 3, 4 atletas que vão te dar um retorno bem maior. E nós temos vários de qualidade que não foram aproveitados aqui, mas estão fora hoje. A lista é grande, hein? E estão puxando esse assunto, qual é a maior revelação aqui do nosso estado? De 5 anos pra cá, vamos colocar assim. Tem muitas, hein? Tem muitas. Aí você me colocou numa saia justa. Coloca o top 3. Coloca o top 3. Eu vou falar os atletas que eu trabalhei, então. Vou colocar para não ficar em cima do muro, eu vou colocar os atletas que eu trabalhei.
Eu vou colocar um do futsal e 2 de futebol de campo, para ficar mais fácil. Você trouxe os 3 aqui no canal, né? Que é o Ricardinho, do futsal, é a grande revelação do futsal daqui nos últimos anos. Não só pelo que ele faz dentro de quadra, mas muito pelo que ele faz fora dela. Um garoto de uma humildade incomparável, absurda. É um cara que eu, apesar dele ser mais novo, eu sou um grande fã, o Ricardinho. E no campo, cara, eu acredito muito no potencial do Edson, né, que hoje está no Bahia, renovou o contrato agora. Eu acho que é um cara que tem muito para subir. E acredito muito no Pablo também, né? Tá lá. Pablo, o cara só quer resenha. Agora sim, também, claro, eu não posso também ser injusto com outros nomes, né? O Ayrton, a seleção brasileira, que saiu daqui, é um cara que dispensa comentário. Tem o Fabinho também, né? Fabinho tá no Palmeiras, Gabriel Verón, enfim, tem vários. Esses aí, o Gabriel Verón, o Fabinho, eu não citei por não estar no profissional ainda, né? Sim, o Verón subiu agora recentemente, mas por não estar no profissional. Mas se você for pegar a base, aí você tem esses nomes aí, o Fabinho, o Verón, tem outros atletas aí que estão brilhando aí nas bases, que com certeza vão chegar. É isso que eu me pergunto, Hugo. Por que esses caras não são aproveitados pelos clubes aqui? Pois é, cara, isso aí é o grande, eu acho que a minha grande tristeza, digamos assim, aqui no estado é essa. Eu acho que se a gente tivesse um trabalho de captação mais forte, investimento na base mais forte, esses atletas não fariam sucesso lá fora, fariam sucesso aqui primeiro. Com certeza. Né? E não seria cedido de graça, mas seria vendido. Isso faria com que o capital aqui girasse. Mas para isso precisa de uma reforma geral. Estrutural começa pela estrutura, você ter alojamentos mais qualificados, alimentação, enfim, essas situações, para em seguida ir para o trabalho humano. Investir na captação, aqui a gente não investe em captação, acha que captação é gasto, mas investir na captação adequada, 3, 4, 5, 6 olheiros só aqui para dentro do estado. E em seguida isso, dar o suporte para que esses garotos venham e consigam trilhar um caminho, que acontece muito forte aqui no estado, fez um grupo de 30 atletas, perdeu um campeonato, sai todo mundo, vem outro. Não, tem que ter um processo, tem que ter um trabalho, tem que ter tudo isso. A longo prazo, né? Com certeza. Você viajou para a Copa São Paulo, não foi? Com o Palmeiras? E qual o maior aprendizado que você extraiu da Copa São Paulo? Vamos lá, o primeiro grande aprendizado que eu tirei foi que a gente tá anos-luzes atrás dos caras. Esse foi o primeiro grande aprendizado, quando eu bati o olho na competição, estrutura da competição, organização da competição, tudo isso, a gente está anos-luzes. Em seguida fomos para o campo. O primeiro jogo da gente foi contra o São Bernardo, a gente começou ganhando de 1-0, os caras conseguiram virar para 2-1, e acabou 2-1 para eles. O nível das equipes eu não achei tão discrepante, mas a intensidade de jogo é absurda. Os caras têm 80 jogos por ano, a gente tem 10. Fui para o jogo contra o São Paulo e aí eu até comentei com outras pessoas mais próximas que foi o jogo que eu mais tive um aprendizado na minha vida. Em primeira mão isso aqui? Primeira mão. Primeira mão, aqui é só exclusividade. Só exclusividade. Foi o jogo que eu mais tive aprendizado, que eu mais retirei aprendizado foi esse jogo contra o São Paulo. Do jogo em si, de observar o jogo e ver o que estava acontecendo ali. Como os caras falam, futebol é um jogo de xadrez. Sim. Mas imagine que eu estou jogando com um adversário que só tem rainha. É muito fácil para os caras jogar, pô. Muito fácil. Então a gente, nesse jogo, eu tive um aprendizado muito grande, principalmente após o jogo. Terminou o jogo, os meninos chorando muito, pelo resultado foi muito adverso, aquela coisa toda. E eu fui conversar com o treinador de São Paulo, na hora do jantar. A gente saiu do jogo, foi jantar todo mundo no mesmo restaurante, a gente e os meninos de São Paulo. E eu cheguei pro treinador e professor, posso conversar com o senhor e tudo? Claro, muito solícito, um cara muito gente boa. E aí a gente conversou, eu disse, e aí professor, como é que você fez a leitura do jogo, antes do jogo? Ele disse, Hugo, primeiro de tudo, não se martirize porque não tem como comparar. Por que o senhor está me dizendo isso, professor? Ele fez, o Thales Costa é nosso atacante. Ele recebe esse valor aqui, esse lá é o valor que ele recebia. Qual dos teus jogadores recebe esse valor? Professor, se juntar todos os jogadores e eu, nos 12 meses, não recebe o que ele recebe no mês. Não tem como, cara. Não tem como, é absurdo, cara. Jogador de seleção brasileira de base e um dos grandes talentos do São Paulo. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, ele disse, Hugo, no jogo de vocês a gente tinha um scout de 4 pessoas assistindo o jogo. E uma dessas pessoas, era só um desses analistas, era só para ver a altura, pontos fortes e pontos fracos dos atletas, e a gente percebeu que o seu time era um time baixo. Então, como o seu time era um time baixo, não tinha um tempo bom de cabeça, o que a gente fez? Botamos 2 zagueiros que sabiam dar amplitude no campo,
para empurrar os lateral para frente, só um volante, e colocamos 2 centroavantes altos. Ou seja, os caras passavam do meio de campo e cruzavam na área. Então foram 6 gols de cabeça. Colocaram 4 pessoas só para observar o jogo anterior de vocês, para no jogo usar todas as armas que tinha para jogar contra vocês. Enquanto a minha comissão era eu como treinador, Diogo, que era o meu preparador físico, Raninho, treinador de goleiro, e Roberto, que era o massagista. Sim. Ou seja, Roberto, grande Roberto. enquanto os caras estavam resolvendo as coisas lá na correria do dia a dia, eu que tinha que assistir os jogos, aí comentava com o Diogo, com o Raninho, mas pronto, não tinha na lista de desempenho para analisar os jogos, né? Tive que pagar por fora um amigo, o Vitor Hugo, que trabalha hoje no Confiança, para fazer análise do time. Então assim, a gente corre com a ferramenta que tem, mas a diferença de estrutural é absurda. Com certeza. Então, continuando do Palmeiras, qual foi o jogo mais difícil, além do São Paulo, que você enfrentou lá na Copinha e na primeira divisão aqui do estado? Vamos lá, jogo mais difícil taticamente, eu vou te falar que foi o jogo contra o América. Já no profissional, o jogo contra o América taticamente foi muito difícil. Começamos bem, a nossa proposta de jogo foi bem aceita pela equipe, mas como tinha sido um jogo que eu não tinha treinado, eu não sabia ainda as limitações, não conhecia as limitações. Então durante o jogo a gente teve que mexer umas 2 vezes para alterar o cenário do jogo. Foi um jogo bom, apesar da derrota, mas foi um jogo bom. Mas taticamente o jogo mais difícil foi esse. Agora, situacional, pela situação do jogo, o mais difícil foi o contra Santa Cruz. A gente ganhou de Santa Cruz 2-1, mas a gente teve o nosso centroavante expulso com 15 minutos de jogo. Então a gente tem que botar a gente como treinador, a cabeça fervilhando, muita coisa acontecendo, o time não tinha ganhado nenhuma partida ainda, era o último jogo do primeiro turno, né? Porque o Palmeiras profissional assumiu faltando 3 jogos para o final do primeiro turno. Então o time até aí não tinha ganhado nenhum jogo, tem toda essa pressão, toda essa coisa. E ver aquele atleta sendo expulso com 15 minutos, aí você tem que ir pro jogo. Já xinga logo? Já manda logo lá para aquele canto? Não, mas foi um garoto que me ajudou, esses 15 minutos que ele teve em campo, ele me ajudou muito, a gente já tava ganhando até de 1-0. Gol dele? Não foi gol dele não. Então manda logo, já xinga logo já. Mas aí ter que mudar esse cenário, né? Ter que ver o que é que eu posso fazer com 10 atletas para aproveitar e assim, eu sinto muito orgulho pelo que foi feito. Porque dentro da mudança que a gente conseguiu fazer, né, dentro do jogo, a gente conseguiu mesmo com o atleta menos sair com a vitória. Então, Hugo, conta uma resenha pra gente todos esses clubes que você passou, Europa, aqui no estado. Conta a maior resenha que você passou no vestiário com o jogador. Resenha com o jogador tem muita, hein, cara? Tem muita resenha, mas vamos lá, esse jogo contra o São Paulo. Esse jogo contra o São Paulo foi muito icônico por várias coisas. Termina o jogo, todo mundo chorando. E eu tentando manter o ambiente, né? Tentando manter o ambiente, dando força para os garotos, explicando para eles que aquilo faz parte do crescimento deles, do processo e tudo. Né? E todo mundo chorando, eu olho para o cantinho do vestiário, eu vejo um atleta mexendo no celular e rindo e feliz. O cara tá feliz porque tomou essa goleada. Aí cheguei do lado dele, eu fiz, ei guerreirinho, o que é que tá acontecendo aí? Pô? Todo mundo ali mal e você rindo aí. Professor, olha aqui, professor. O cara bateu uma foto minha do lado do Thales Costa, professor. Vou botar num quadro essa foto aqui, eu vou botar num quadro. Porra, o cara tomou uma goleada, pô. O cara saiu e tá feliz porque bateu a foto do lado do cara. Eu tinha apagado a foto na mesma hora. Mas essa aí pra mim eu guardo com muito carinho. É um menino muito bom, tem um coração enorme, é São Paulino, né? Então pra ele foi um momento que, independente se ele vai ser jogador ou não, mas vai ser um momento que ele vai levar pro resto da vida. Com certeza. Hugo, falando de futuro agora, qual a sua meta para o futuro? O que você almeja alcançar? Eu gosto de sempre definir meu futuro em 2 situações, a curto e a longo prazo. A curto prazo eu tenho algumas metas para esse ano, né? Talvez eu tenha que me afastar um pouco dos gramados, talvez, né? Ainda estou estudando isso, se for uma proposta que eu vejo que tem projeção, claro que eu vou encarar. Mas se não for, eu vou ter que me afastar um pouco, porque eu estou terminando o mestrado, a tese do mestrado. Né, e estou me programando para fazer a licença A da CBF em dezembro. Então, diante dessas 2 situações, a curto prazo, minhas metas são essas. A longo prazo, eu acho que é o sonho de todo treinador, né? A tríade, né? Acho que o treinador que consegue conquistar esses 3 títulos, eu acho que ele pode se sentir realizado, né? Que seria uma Libertadores,
uma Champions League e uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Com certeza, e vai chegar. Deus Se quiser. Deus quiser. Estamos na torcida aqui, vai dar tudo certo. Então é isso, galera. Chegou ao fim aqui o primeiro Na Resenha do canal, com o Hugo, esse treinador excelente da nova geração. Não é porque foi meu treinador não, hein? Mas é excelente sim. Então, ó, segue o Hugo lá no canal, o professor Hugo, fala seu Instagram. Hugo Chacon 37, @Hugo Chacon 37. Fechou? Segue o Hugo, segue a gente no Instagram, @Futiverso com 2U, me segue lá, @Guilherme_98 e vamos pra cima. Estamos com a meta de likes pra esse vídeo, 300 likes, só pra... Vamos lá, vamos chegar. Só pra... E 500 inscritos no mês, vamos chegar, não vamos? Com certeza, esse mês a gente bate os 500 aí. Fechou então, viu galera? Ó, tamo junto, Hugo. Tamo junto, Guilhermão. Prazer, meu irmão. Valeu, Obrigado. rapaziada. Tamo junto. Um abraço.